Oi pessoal, bom dia! Tudo bom com vocês? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de ciúmes. Você sabe o que é ciúmes? Quais são as dúvidas que você tem a respeito dos ciúmes? E em que situações esse ciúmes ele dispara e desperta dentro da gente? Bom, da onde que nasce o ciúmes? O ciúmes nasce, né? O ciúmes é como se fosse uma energia, um sentimento que a gente, em muitas situações, não tem controle, né? O que acontece é a pessoa ela se sente muito desconfortável quando alguém ou alguma pessoa se apossa daquilo que é dela. Então, se eu tenho um objeto e eu cuido daquele objeto, aí vem alguém e pega aquele objeto para a pessoa, brinca com aquele objeto, isso começa a despertar dentro de mim um ciúmes, um desconforto. Eu não quero que aquela pessoa pegue aquele objeto que é meu, que talvez eu cuide com tanto zelo e com tanto carinho. Então, o ciúmes vai sendo despertado nessas situações, né? Quando a gente é menor, que você não tem ainda tanto controle assim do que esse ciúmes vai. O ciúmes, ele não acontece apenas nos relacionamentos amorosos ou nos relacionamentos entre pessoas. A gente pode ter e sentir ciúmes em várias outras situações. A gente pode sentir ciúmes de um animal de estimação, seja ele qual for. A gente pode sentir ciúmes das nossas relações de amizades, né? Então, uma amiga vai sair com uma outra amiga, a gente fica se sentindo um pouco rejeitada daquela relação, né? Puxa vida, ou não me convidaram, ou não se importaram comigo. E aí começa a brotar aquela sensação de ciúmes, é um desconforto, né, de você se sentir rejeitada das situações. O ciúmes pode acontecer também com objetos, então eu cuido de um objeto e aí eu tenho ciúmes que alguém também mexa naquele objeto. Puxa vida, né, eu cuido, por exemplo, vamos pegar um exemplo, um carro. Eu cuido do meu carro, eu lavo meu carro, eu deposito toda uma energia para que aquilo seja o ideal para mim, e aí vem alguém e anda de qualquer jeito, toma multa, passa em um monte de buraco, né? Então você que tem aqueles ciúmes fica desconfortável, né? E aí você não sabe muito bem como lidar com esses ciúmes que acaba se apossando de você, né? A gente acaba atuando muito no sentimento. Com os ciúmes, a gente pode sentir também uma série de outras sensações e sentimentos, como, por exemplo, o medo, né? Eu passo a adquirir um medo de emprestar as minhas coisas para os outros, porque eu acredito que o outro não vai cuidar com tanto zelo, eu acredito que o outro não tem responsabilidade de ficar com algo que é meu. E aí eu começo a nutrir o sentimento de medo, de desconforto, né, de um pouco de irresponsabilidade da parte do outro. Isso acaba sendo algo negativo, porque eu também não ensino o outro a cuidar daquilo que é meu, eu não ensino o outro a olhar para aquilo que é meu, né? Eu já castro o desejo do outro de ter aquilo que é meu e eu acabo não compartilhando, e também eu acho que eu não tenho um equilíbrio de entender que aquilo não precisa ser tão perfeito assim. A gente deposita às vezes uma energia tão perfeita nas coisas e acredita que todo mundo vai depositar também essa energia, e às vezes não, né? Aquilo é apenas um objeto. Ele é muito cuidado, ele é muito adorado, mas ele é um objeto. Eu não posso entender que aquele objeto é o sentido de vida da minha existência, porque a gente acaba depositando valor aonde não tem tanto valor assim. Né? Por exemplo, um carro, quando esse carro é roubado, a pessoa que não tem esse equilíbrio, ela causa um desconforto, ela rasga a alma dela porque ela teve algo tomado e ela não sabe lidar com essa rejeição e com esse desconforto. Por isso que é muito importante a gente ter um equilíbrio. O equilíbrio é a base das situações. Eu não preciso nem colocar tanta energia, mas também não preciso lidar de qualquer jeito com os meus objetos. É importante ter um cuidado, ter uma responsabilidade, né? As nossas personas fazem isso. Ela cria uma responsabilidade, ela deposita uma energia para que aquilo que eu tenha seja muito bem cuidado, mas eu não preciso criar um campo da idealização, porque isso dificulta a minha relação com os outros naquele objeto, né? Eu entendo que aquele objeto é algo muito sagrado e ninguém pode tocar. Seja um relacionamento, por exemplo, né? Eu entendo que aquela relação de amizade, ela é única, ela é exclusiva e ela é minha. Então, aquela pessoa não pode ter amizade com nenhuma outra pessoa. E isso é muito negativo, porque a gente acaba criando uma prisão muito grande, né, no relacionamento. Isso não é nada positivo.
há que se dar a liberdade do outro poder criar também as colmeias dos relacionamentos. Cada um vai se relacionar com pessoas diferentes, de perfis diferentes. Assim como a pessoa se relaciona comigo, é importante dar a liberdade para que se relacione com outras pessoas. Então, o excesso, ele acaba aprisionando muito, né? Quem tem muitos ciúmes, nas relações que estabelece. Um outro sentimento também que a pessoa vai tendo na relação com ciúmes é a insegurança, porque a própria pessoa, ela não tem segurança de se bancar nas relações. Então, se eu estabelecer aquela relação de amizade, ela é única. Eu não dou a chance do outro poder conhecer outras pessoas, porque eu tenho medo de perder, né? Então, vai que essa pessoa acha alguém mais interessante do que eu para se relacionar e ela vai me esquecer, ela vai me abandonar e aí eu vou ser rejeitada. Então é importante a gente aprender a ter segurança de quem somos nós e de que o outro tem liberdade de trocar com perfis diferentes. Isso não quer dizer que o outro não goste de mim ou esteja me abandonando. Não, às vezes ele quer uma pessoa diferente, ou uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais fechada, uma pessoa que dê conselhos, uma pessoa para brincar, para ser humorada. Né? A gente tem que ter essa liberdade de poder colocar dentro do nosso pacotinho, né, perfis diferentes, cada um com o seu próprio valor. Eu não perco valor porque entra dentro desse pacote um perfil diferente do meu. Não, são valores diferentes e cada um. E o que a gente pode fazer, né, com essa pessoa que tem uns ciúmes além da normalidade, um ciúmes moderado, um ciúmes grave, né, algo muito elevado. Eu acho que a primeira situação que eu posso dizer é que essa pessoa procure um processo de psicoterapia. Porque primeiro ela precisa reconhecer qual que é o nível de ciúmes que ela tem e o que ela está fazendo na vida dela com esses ciúmes sendo depositado. É como um conta-gotas, né? A gente acha que a gente chegou no nosso nível e não chega. Quanto mais ciúmes eu vou nutrindo, mais ciúmes eu vou tendo das pessoas, das situações, dos objetos, de tudo, do meu trabalho, né? Eu vou me enjaulando dentro dos ciúmes e ele vai cada vez mais piorando. Então é importante a pessoa primeiro se reconhecer dentro de tudo isso que ela vem fazendo na vida dela. É se conscientizar, se responsabilizar da energia que ela está dando para esses ciúmes na vida dela. Esse é o primeiro passo. Né? E depois que ela começa a se conscientizar, aí ela começa a entender um pouquinho do porquê que ela está dando tanto valor assim. Né? O que acontece na vida dela que ela precisa se colocar nessa relação com todas as pessoas, com todos os objetos, com tudo aquilo que ela se entrega no mundo externo. Por que tem que ser desse jeito tão estrangulado? Então isso é muito importante, a psicoterapia, a conscientização de si, quais são as crenças que ela foi nutrindo, né? Qual foi a criação que ela teve que foi estimulando esses ciúmes, né? Talvez esses ciúmes já está na vida dela há muitos anos e não vai mudar de uma hora para outra, não é no mesmo minuto, é um processo, é um trabalho que vai ser feito para resgatar a autoestima, a segurança dela, resgatar valores internos, para que ela entenda que ela não precisa ter ciúmes, ela não precisa privar o outro de coisas que ela mesma priva na própria vida. Tá bom? Esse foi o meu vídeo de hoje para falar um pouquinho a respeito de ciúmes. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte e compartilhe para que outras pessoas possam também se beneficiar e assistir esse vídeo. Uma boa semana para todos vocês e eu te espero aqui no meu canal na semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tem que ter o seu valor.